Olá pessoal, aqui é o canal da Cigana Jade, Daniela que vos fala. Então, hoje eu vim trazer um novo assunto, uma nova perspectiva de olhar para nós, para que a gente possa ter um entendimento, né? Mediante as circunstâncias da vida, das coisas que a gente acaba passando batido e não consegue visualizar de uma forma produtiva, para que a gente tenha uma evolução moral, uma evolução espiritual, para que a gente tenha um olhar mais apurado naquilo que conduz a nossa caminhada aqui na Terra. Ok, gente, o assunto hoje que eu vim conversar com vocês é a palavra caos. O que é o caos na nossa vida, né? O que se remete a esse caos? O que necessariamente é a palavra caos? Um estudo psicológico, né, foi realmente visto há um tempo atrás e teve uma observação dentro dessa palavra voltado para nós, né, sobre a nossa conduta moral, no qual a gente vai aos poucos tendo discernimento e reconhecendo padrões limitantes que obstruem, né, a forma como a gente pode explorar o nosso melhor, né? Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode tratar isso? Como que a gente pode também tratar o nosso caos e ter paciência em relação ao nosso semelhante com o caos dele, porque é aquela questão, o caos nada mais é do que as sombras, as nossas sombras, né, que estão ali, sabe, aquele iceberg que tem uma pontinha para fora e tem uma infinidade lá para baixo. Então, o caos ele se remete a essa questão da nossa consciência, que a gente acaba não aprimorando, né? E como que a gente pode ter um propósito, né? E reconhecer que nós também temos algo para melhorar como pessoas, como seres nessa evolução. Então, eu vou ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele é um livro muito bacana, né? Para quem não conhece, é o livro dos espíritas, através da psicografia e da análise de vários médiuns, né? Allan Kardec, denominado como Allan Kardec, era Denisard, né? Denisard, agora eu não lembro o nome dele. Gente, eu para nome e datas eu sou bem péssima, então eu vou dar argumentos aqui para vocês, mas nem sempre eu vou saber especificamente o ano e o nome. Mas enfim, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele sempre traz uma abordagem implícita, que é a visão dos espíritas mediante ao Novo Testamento, e tem outros livros que abordam também o Antigo Testamento, né, de Jesus. Então, assim, é um livro para ter na cabeceira, né, vamos dizer assim, a maioria das pessoas que buscam padrões de elevação, de consciência, provavelmente já ouviu falar desse livro. Então, assim, no capítulo 18, Sede Perfeitos, do item 7, o dever, fala assim: nos direciona a seguinte reflexão: o dever é a lei divina, é a obrigação moral do ser para consigo mesmo. Primeiro, né, consigo mesmo primeiro. E com isso nos deparamos em muitas particularidades da vida. Né? Então, assim, como que a gente pode observar qual é a nossa conduta moral mediante a sociedade? Né? Isso tudo está embutido ali no caos. O nosso caos interno. Não é o caos coletivo que a gente está falando da palavra caos, o caos interno,
aquela substância lá, aquele elemento o iceberg lá, que a gente só vê a ponta, é aquela parte lá debaixo da água que a gente nunca alcança. Como é que a gente faz para ir desvendando esses mistérios da nossa consciência? É encarando o nosso caos interno, encarando a nossa sombra. Então, como que a gente pode analisar isso, né? Como que a gente pode enxergar mais além essa conduta, ter esse olhar mais apurado para nós mesmos, né? O que acontece conosco, né? Às vezes parece uma torre desabando na nossa cabeça, fantasmas nos assombrando de maneira que o estresse está à flor da pele e permanece nos cutucando para avisar que tem algo que necessita ser parado ou observado. Acredito que o automatismo, ele na nossa vida, ele faz a gente ficar meio cego mediante a essas circunstâncias, né? E aí a gente vai vivendo naquela rotina e a gente acaba não observando o que eu posso fazer de melhor para mim, não tá com dor de cabeça, não ficar gripado. É claro que isso são circunstâncias também climáticas, obviamente, mas às vezes a gente tá tão alocado na nossa rotina que a gente não consegue observar o que mais a gente pode fazer, o que a gente pode fazer de melhor, né? Então, o nosso corpo avisa que tem algo que a gente precisa olhar. É igual a febre, né? A febre, ela faz isso. Quando ela aparece, eu tenho aquela febre constante. Opa, ela é um termômetro. Ela é um termômetro para avisar que tem algo no meu organismo que não está funcionando bem. Então, o estresse, ele é um termômetro, né? A ansiedade é um termômetro. O medo é um termômetro. Olha só quanta coisa que a gente tem dessas palavrinhas, né? O pânico é um termômetro. Então, o que é o termômetro? É o sintoma de algo que tá lá em mim e eu não sei o que é. Então, esse caos interno, ele vai tomando uma proporção tão grande, quando vê a gente tá tão estressado que a gente pega e explode com o primeiro que aparece. Briga, fala coisas sem filtros, né? Fala um monte de coisa, acaba agredindo física e verbalmente alguém que nos é querido. Então, olha quanta coisa acontece quando a gente tá num caos do qual a gente não olha para nós, não observamos que a gente já está fora do limite, a gente já explodiu, né? Então, esse caos, esse autoconhecimento e que vem nos trazendo informações, né? O karma, desculpa, eu já tô pulando uma parte aqui. E quando a gente vê que está atolado de pensamentos limitantes, improdutivos, enchendo a nossa cabeça, é como se eu tivesse com um copo, né? Um copo cheio de um monte de coisa que eu não estou utilizando. Então, às vezes, a meditação é muito bom. A meditação é uma técnica muito boa para ir amenizando esse caos interno que está em ebulição, né? E está pronto a explodir. Então, a meditação faz a gente olhar para nós de uma maneira mais intrínseca e observando, acalmando essa mente e tirando as coisas e os pensamentos que não têm mais razão de estar ali. E se eles estão, eles precisam ser transmutados, ressignificados, né? Nem sempre só meditação basta, né? Às vezes a gente tem que ir com um profissional, né, gente? A gente tem que ir num psicólogo, às vezes a gente precisa realmente tomar um remédio, né? Um alopático, às vezes a gente precisa fazer exercício físico. O exercício físico, ele é também uma saúde física e mental. Mente sã, corpo sã, né? Então,
O que acontece quando eu começo a observar que esse meu caos está crescendo e eu não dei muita importância, eu não observei muito, eu não consegui digerir muito, né, tudo aquilo que me aconteceu no meu externo. Então ele fica lá no meu inconsciente, em ebulição, doido para sair, mas eu não dou importância para ele não, né? Vou criando karmas, né? Karmas, tipo, eu briguei com fulano, não quero nem saber, não quero saber por que eu briguei com ele, por que eu explodi com ele, por que eu não me dou bem com a minha mãe, por que a minha mãe me trata desse jeito, por que as pessoas me rejeitam, por que eu rejeito as pessoas, por que eu só penso em mim, sabe? Várias situações que estão lá dentro e eu não olho e que elas são necessárias terem um olhar mais apurado, um olhar mais distinto, um olhar com carinho. Então, um olhar para si está dentro dessa possibilidade do meu caos que vive ali à beira de um colapso, né? E quando a gente faz o exercício do livre-arbítrio, né, que vai gerar consequências em nossas escolhas, ele pode gerar um afortunado ou um desafortunado futuro, né? Uma consequência na qual eu não medi. E muitas vezes a gente é intuído para que a gente possa fazer boas escolhas, né? Aí é aquela questão de eu ter bons pensamentos, de eu ter boas posturas. Não é ser meticulosamente religioso, isso não tem nada a ver com religiosidade, isso tem a ver com autocuidado. O autocuidado da minha mente. Por que a gente está tão doente da cabeça? Será que a gente já percebeu isso? Por que a gente está doente da cabeça? Porque eu não dou esse mesmo olhar para mim como eu dou para um filho que está pedindo um chocolate, né? Então eu não dou um olhar para mim quando um chefe manda eu fazer uma coisa que era para ontem, tem que ser para agora, sabe? O vai e vem assim da nossa vida, da rotina, da falta de observar, de viver no automatismo, de não observar o meio que nos influencia, do meio que nos rodeia, né? Então, o homem habita o mundo material e assim se sujeita ao que está ao seu redor, em seu ambiente social, familiar e profissional. Lembrando que as suas opções morais não estão predeterminadas, ou seja, elas necessitam sempre de lapidação. Por que eu li esse trecho aqui? Justamente porque a gente tem que lapidar os nossos pensamentos, né? Digam para si, em que momento... a minha cabeça não para. A meditação é uma lapidação, né? Dos pensamentos que não são. A gente pensa mais um monte de coisa. E se eu for dar importância para dessa montoeira de pensamentos, alguns são bons, alguns realmente têm que ser observados, analisados e colocados em prática. Mas como que uma montoeira de pensamentos é como catar uma agulha no palheiro. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou limpar a minha mente desses pensamentos aleatórios que nada tem a ver com o que eu estou vivendo? Às vezes eu estou pensando lá no café da manhã, às vezes eu estou pensando que eu deixei um trabalho no serviço que eu não tinha que ter feito e não fiz. É o viver constantemente no automatismo da rotina, né? E a gente entrega. Por que a gente... né? O que nos faz entregar a esse caos interno e externo da nossa vida?
O que que a sociedade nos insere, nos influencia de maneira tão tóxica que a gente não observa, né? A forma como a gente foi educado pelos nossos pais, será que a gente concorda com isso? Eles foram criados daquela forma, nos criaram daquele mesmo jeito, será que a gente também não... A gente tem que criar os nossos filhos também da mesma forma como a gente foi criado? E observar que quando a gente pensa assim, eu queria ter sempre vamos supor, um brinquedo, eu era louco por um brinquedo e eu não tive, e aí hoje eu dou tudo pro meu filho, pra minha filha. Isso também tá certo? Eu não tive porque a minha mãe não tinha condições de dar, ou porque ela tinha e não queria me dar. Meus pais, né? Não necessariamente a mãe. A gente tem que observar que os nossos pais nos dão aquilo que eles podem, né? E muitas vezes a gente reclama dos nossos pais e a gente já pensou várias vezes nisso, tá? A gente já se disse isso. Quando eu crescer e for mãe ou for pai, eu não vou fazer isso com meu filho. Quando a gente vê, a gente tá fazendo a mesma coisa. E isso é viver no automatismo. É não observar aquilo que a gente fala e perceber aquilo que a gente sente. Aquilo que está lá no nosso inconsciente. Então, que a gente possa refletir o que é importante para o meu autoconhecimento, para a minha elevação moral e a minha conduta perante o mundo, perante as pessoas que estão perto de mim. É a observação de quem realmente eu sou. De como eu estou me comportando nessa sociedade. De como eu estou me comportando com as pessoas. Porque a gente vive numa crítica constante. Num auto-julgamento e no julgamento constante. Né? De novo, eu vou falar nele, no Renato Russo. Quem que a gente vai ser quando crescer? Isso as músicas dele, todo mundo falava, Piegas, Renato. Não, mas assim, a gente tem que perceber que às vezes esses filósofos, esses compositores, eles trazem coisas, eles são intuídos para trabalhar nisso com as pessoas, com o coletivo, mas eles se perdem, né? Não tem aquela frase, dá o poder para a pessoa, dá o dom para a pessoa e vê o que ela manifesta na vida dela. Então, assim, há um ditado indígena, tá? De uma tribo norte-americana, e que eu acredito que várias outras vertentes de cultura também têm a mesma expansão e moral do que eu vou falar, só que falada de formas diferentes. Essa vertente da qual eu vou falar da cultura norte-americana dos índios, fala o seguinte: existem 2 lobos dentro de nós. Um lobo que é raivoso, que é irritante, que é brabo, que é rancoroso, que quer matar, quer vingança. E o outro lobo é o amor, é o carinho, é a expansão do amor, é a expansão da prosperidade, é alegria, é bem-estar, é saúde, é tudo de bom. Todos nós temos esses 2 lobos dentro de nós, mas que a gente possa, ao decorrer da nossa vida, saber qual é o lobo que a gente mais vai alimentar. É o lobo do amor, o lobo que transforma tudo em amor, vê o caos, ele vai lá e busca ver o lado positivo da coisa. É claro, gente, que a vida não é um conto de fadas, né? A vida não é um conto de fadas, a gente está realmente aqui para aprender. Mas o que eu vou fazer com todos os obstáculos e todas as coisas que eu vivencio, né?
O que eu vou fazer? Como que eu vou proceder da forma que eu penso? Como que eu vou proceder diante daquilo que me cabe? Alguém vem e me faz mal, eu vou lidar na mesma moeda? Eu vou ser má também? A vida só me bateu, só me castigou. Mas será que foi a vida ou foi as escolhas que eu fiz? Se não fui nessa, foi na outra vida. Por isso a gente vem com o véu do esquecimento. Aí alguns vêm com vislumbres, né? E aí tem a missão de quê? De passar para frente aquilo que aprendeu. Então, o que a gente pode perceber diante do nosso caos, diante da nossa falta de olhar para nós, né? Muitas vezes a gente se julga, se culpa, repete padrões negativos que estão enraizados na nossa mente, coisas que estão lá, né? E que necessariamente eram para ser transmutadas, eram para ser mudadas, e a gente não consegue porque a gente não tem esse carinho, né? O olhar para nós quando a gente sofre. Então, existe várias nuances aí de materiais para que a gente possa estar observando, né? O que eu estou repetindo dos meus pais, dos meus antepassados, né? O que eu não olho para mim, eu tô sempre fazendo a mesma coisa de errado e a minha vida não vai para frente, eu tô sempre fazendo a mesma coisa de errado, né? São coisas dessa forma que nos mostram que a gente precisa olhar mais para o nosso interior, que a gente precisa olhar com muito carinho, né? Que a gente tenha uma conduta de amor e alegria para nós. Porque se a gente tem para conosco, a gente vai ter para todo mundo, e aí a gente vai ver a beleza da vida. A gente não vai avaliar a nossa vida como caos e como coisas ruins. A gente não vai banalizar as coisas como está acontecendo. A gente não vai olhar o shopping e ir lá comprar por comprar. Ou a gente não vai olhar a vitrine e querer aquele sapato por querer, porque eu preciso ter. A gente vai olhar para as coisas e vai observar, eu preciso ter. O que vai ser? O que vai ser melhor para mim? É o ter e ser, hein? E a gente tem